Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Agora é madrugada, são 3h07 minutos. 3h07 da madrugada. Meus amados irmãos, eu estava em oração já tem algumas horas e o Espírito de Deus trouxe uma palavra em meu coração e eu dei uma pausa, porque eu sei quando Deus fala comigo para eu poder tirar um momento de oração mais longo, e eu sei também quando Deus fala comigo para poder trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar no coração daqueles aonde este vídeo ele chegar. Eu estava orando e veio no meu coração uma palavra de Mateus 22, versículo 37. Quando perguntaram para Jesus quais seriam os mandamentos, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, dizendo: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2, cumpre toda a lei. Entenda uma coisa, irmãos. Estamos vivendo em um tempo em que muitos já não querem mais orar. Muitas lideranças, muitos pastores, muitos presbíteros, diáconos, ombreiros, membros, já não querem mais orar. Estão negligenciando o chamado da intercessão. E é de muito valia, irmãos. A gente vê no livro de Joel que o Senhor fala que os sacerdotes intercedam pelo povo, para que Deus poupe, para que Deus livre o povo através das orações dos sacerdotes. E muitos têm negligenciado a oração, têm negligenciado, afirmam que ama a Deus, afirmam que amam o seu próximo, mas não esboça nenhuma reação em favor do seu próximo. Não vou generalizar, porque por este mundo tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus, muito servo de Deus, que estão piamente servindo ao Senhor, estão desenvolvendo o seu trabalho com excelência, com zelo, como o apóstolo Paulo, ele vai escrever e vai dizer: eu carreguei no meu corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele amava Deus, porque ele colocou Deus acima de todas as coisas em sua vida. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima da sua família, acima do seu trabalho, acima de tudo. Primeiramente, esse é o primeiro mandamento: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus, você vai amar a sua família. Se o amor de Deus estiver no seu coração e você amar a Deus, você vai amar a tua família, você vai amar o seu trabalho, você vai amar a sua vida social cotidiana. E por onde você passar, por onde você pisar, o amor de Deus na sua vida, no seu coração, vai exalar o perfume de Cristo aonde você passar. Com bom testemunho, com uma palavra do céu, com uma mensagem de salvação, porque Jesus está voltando, meus irmãos. E muitos já não estão mais se importando com a vinda de Jesus. Os seus projetos é como se o Senhor nunca fosse voltar, ou como se nunca fosse morrer. Hoje, mais cedo, eu falei para uma missionária: eu vivo como se a qualquer momento eu fosse morrer. Eu vivo como que a qualquer momento Jesus vai voltar. Eu não quero ficar apegado a nada dessa terra. Não quero se apegar ao ouro dessa terra, à prata dessa terra, porque isso tudo vai ser consumido, isso tudo vai se acabar. Eu quero buscar a preciosidade do céu. Eu quero buscar as coisas preciosas do céu. Eu quero buscar o reino dos céus. Hoje, em nossos dias atuais, muitos estão dando sangue por ouro e pela prata. Está esquecendo, quando você busca o Senhor de todo o teu coração, prioriza Deus na sua vida. Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas
Não se preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia é o seu mal. O Senhor está dizendo, busca em primeiro lugar o reino do céu. Prioriza o reino do céu. Eu estou falando de você deixar de estar com a tua família, de estar no teu trabalho. Eu estou falando que aonde você estiver, Deus venha ser a sua prioridade. Deus venha estar no centro da sua vida. Que um amor de Deus possa despertar dentro do seu coração. Que o amor por você, por Deus, venha aumentar. E que você venha ter um encontro genuíno com Deus. Como Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco, a qual Jesus se revelou a ele por meio de um resplandecedor de luz. E disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele vai dizer, quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus. O meu desejo é que essa geração da atualidade tenha um encontro com o Senhor. Que quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê muita palhaçada, a gente vê muita meninice, a gente vê as pessoas brincando com as coisas de Deus. Aqueles que é para poder ser exemplo, que é para poder usar a influência que tem nas redes sociais, não estão usando a influência que tem para poder atingir os corações e alcançar as almas, mas estão muitos pervertendo as coisas de Deus. Mas eu creio que nesses últimos dias ainda há de vir um avivamento genuíno. Deus está ressonando, Deus está levantando homens, mulheres, jovens com um desejo desenfreado pela presença de Deus, como aqueles homens, heróis da fé, que buscava ao Senhor 8 horas de joelhos, que pregava com todo o fervor, com toda a graça, pregava sobre o céu, sobre o inferno, anunciava a palavra com verdade, simples, mas com poder, com graça, e as pessoas sentiam o poder de Deus de uma forma que se debatia nos bancos das igrejas. Minha oração é que Deus traz essa presença de volta, irmãos, porque para a iniquidade se aumentar, o amor de muitos se esfriou. E essa é a verdade, irmãos. Hoje, as igrejas, muitos crentes não querem mais orar, lideranças não querem mais orar. Como que vai partir um avivamento? Como que vamos viver algo sobrenatural se a igreja não se prontificar em orar como a igreja neotestamentária, como a igreja primitiva, em orar, em buscar constantemente a presença de Deus? Como que vai acontecer? Antigamente os cristãos oravam mais e tinha mais poder, mais sinais, mais libertação, mais transformação. Não tinha esse rodeio todo de tantos teólogos, de tantos doutores, mestres que têm se formado no meio das igrejas e a qual tem trazido um evangelho frio, caótico, de letra, mas não tem demonstração de poder. O apóstolo Paulo diz, quando eu fui ter com vós, eu não fui ter com palavras bonitas, com demonstração humana, senão fui ter com você apenas em demonstração de poder, pregando o evangelho da cruz, evangelho simples, mas com poder, com autoridade, com unção, com graça, labrasup de calabranai. Deus está levantando, irmãos, pessoas nesses últimos dias para poder rebater os falsos, como Paulo rebateu, para poder rebater os hereges com autoridade, como Paulo rebateu os hereges, para poder rebater os falsos mestres, falsos doutores, como Paulo rebateu com toda a autoridade. Ele foi sim um defensor da obra de Deus. Eu vi pessoas criticando, dizendo que nós não somos defensor da obra. Somos sim. Temos que anunciar o evangelho genuíno, pregar a palavra. Em contrapartida, uma multidão pode nos ignorar, mas em contrapartida, outra multidão vai nos aceitar e vai saber que anunciamos a verdade. Eu falei com Deus, eu estava de joelho dobrado e eu falei, Deus, eu não quero ser um eco neste Brasil. Eu quero ser uma voz profética para poder anunciar as boas novas da salvação, para poder anunciar santificação.
se eu fosse trazer uma mensagem em um tema subordinado, em um congresso que o mundo todo ia ver, eu ia trazer um tema, sabe qual? É tempo de santificação, é tempo de arrancar a profanação do meio dos templos, do meio dos corações das pessoas, e as pessoas se voltar ao evangelho simples e se voltar à santificação, porque sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Se fosse me poder pregar para o mundo todo, eu ia pregar por todos para dizer: volte-se, santifique, se dobre diante do Senhor, porque Jesus está voltando. A tua casa luxuosa vai ficar, o teu carro do ano vai ficar, o teu emprego que você põe acima de Deus vai ficar, a tua família que você põe acima de Deus vai ficar. Só vai subir aqueles que renunciar o mundaísmo, que renunciar o pecado, que renunciar a lascívia, que renunciar as imundícies mundanas que tem inflamado o coração de muitos nesses últimos dias. A igreja precisa passar, irmãos, por uma reforma espiritual. Não estou falando de uma reforma de modernidade, eu estou falando de uma reforma espiritual. Simplesmente pegar o que já está escrito, aplicar e viver, pegar o que a igreja primitiva fez e aplicar em vossas vidas. Nós precisamos, irmãos, urgentemente nós precisamos buscar por essa santificação, buscar por essa presença. A igreja precisa se curvar diante do Senhor, se curvar diante da vontade de Deus e não diante da carne, não se curvar diante dos prazeres carnais, não se curvar diante dos prazeres mundanos, não se curvar diante do homem, não se curvar diante de um sistema político, mas se curvar diante do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que nos fez uma promessa em Atos capítulo 1 e versículo 8, versículo 6 por diante. Eu estou indo, mas vou voltar, porque esse mesmo Jesus que foi levado dentre vós, diz dois varões de branco, diz varões galileus, porque está olhando esse mesmo Jesus que foi levado dentre vós, esse mesmo vai voltar para vos buscar. Nós estamos aguardando a promessa da vinda de Jesus Cristo. Essa é a maior promessa da igreja. A maior promessa da igreja não é você casar, não é você enriquecer, não é você ser simplesmente honrado aqui nessa terra, não é você ter casa, ter carro. A maior promessa de Deus nas nossas vidas é de um dia nós estarmos com o Senhor, porque foi para isso que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto nos céus, desceu dois anjos e falou: varões galileus, esse mesmo que foi levado dentre vós, ele vai voltar. Entenda uma coisa, nós estamos aguardando a vinda de Jesus, e é isso que eu prego, é isso que eu anuncio aos 16 anos. Eu encontrei um pastor e falou bem assim: pastor do Santo, te admiro, porque você, novo convertido, pregava desse jeito. Hoje você com 16 anos prega do mesmo jeito. Só mudou que você tem mais maturidade, porque a gente vai amadurecendo cada vez mais espiritualmente. Então que possamos se dobrar diante da vontade do Senhor. Pastor, não tenho força, receba força em nome de Jesus. Viver a vontade de Deus é mais urgente do que viver as suas próprias vontades. Viver a vontade de Deus vai te levar a uma vida de eternidade com Ele. Viver a vontade de Deus vai te levar a viver com Ele por toda a sua eternidade. Então vale a pena você se esforçar, vale a pena você se dedicar. Tampa os ouvidos para as críticas, tampa os ouvidos para as nojeiras, feche os olhos para as porqueiras que passam nas redes sociais, das pessoas que ficam usando versículos, das pessoas que ficam atacando a igreja, atacando os homens e mulheres de Deus que têm compromisso com o céu, com a palavra. Tampa os ouvidos, fecha os olhos para não ouvir, para não ver essas críticas que não vai produzir nada em sua vida. Mas ouve mensagens como essa que está te influenciando a você se aproximar mais e mais de Deus. Eu não estou falando de se tornar um religioso, julgador, condenador, não. Eu estou falando de se tornar um cristão lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, em amar, em abraçar e amar o Senhor acima de todas as coisas, estender as mãos para quem precisa, orar por quem precisa, abraçar quem precisa, e estar sempre disponível para poder atender os pequeninos de Deus, e estar sempre disponível para poder orar pelo povo, abraçar o povo, amar o povo, porque esse é o papel da igreja. Não é apontar, não é julgar, não é condenar sem mostrar a receita. Então que Deus possa te abençoar. Que você possa ser um que Deus está levantando nesses últimos dias. Para poder anunciar e proclamar a santidade do Senhor. Que Deus te abençoe.
Guarde esta palavra nesta madrugada em seu coração, em nome de Jesus.